Hello, super! Sejam muito bem-vindas a mais um dia especial de podcast. Hoje vocês vão ouvir o testemunho de Eliane Piornedo, a obra que Deus operou na vida dela na luta contra o câncer de intestino. Você que precisa entender os milagres que Deus faz, os propósitos que Ele tem na nossa vida, assiste esse vídeo até o final. Se inscreve neste canal de supers, deixa o seu comentário Somos Supers, deixa seu like e vamos conhecer um pouquinho dessa história e o testemunho que Deus fez na vida dela. Eliane, muito obrigada por você ter aceitado o convite para participar hoje desse quadro Supers Podcast e estar aqui hoje com seu coração aberto para contar o seu testemunho. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando o testemunho. Eu espero que esse testemunho alcance vidas, né? Que edifique a fé mesmo, né? Que o intuito é levar esperança. Exatamente. Supers, é muito especial. Eu falo que ouvir histórias e trazer testemunhos tão especiais aqui nesse canal é o que deixa meu coração assim ardendo cada vez que eu conheço pessoas e histórias. Mas esse testemunho é um testemunho de fé da Eliane. Então agora vocês vão conhecer como foi o processo dela nesse tratamento contra o câncer. Então, na verdade, tudo começou em setembro, né? No final de setembro de 2021. Já estava alguns dias sentindo fortes dores abdominais do lado esquerdo. E eu lembro que em um desses episódios de dor, com muita dor intensa, eu tomei a medicação em casa mesmo, aliviou os sintomas, tomei por 5 dias. Assim que eu parei a medicação, a dor voltou novamente. E numa quinta-feira eu fui para o hospital, fui para emergência e precisei ficar internada para investigar melhor o que estava acontecendo. A princípio fui diagnosticada com uma inflamação qualquer no intestino, mas através de novos exames fui diagnosticada com câncer no colo do intestino em estágio avançado já. Meu Deus. E receber assim essa notícia sem estar esperando, eu fico tentando imaginar como foi pra você assim o choque, assim, sabe? Eu não consigo nem imaginar, pra falar a verdade, mas aquele momento que o médico chegou pra você, como foi? Foi bem difícil, é que você perde o chão, seu mundo desaba assim, o medo toma conta, porque muitas vezes esse diagnóstico ele vem acompanhado como se fosse uma sentença de morte. Sim. Você fala, eu vou morrer? Como que vai ser agora? Uhum. Então foi bem assustador, ainda mais que aqui mora só eu e minha esposa, né? Nossa família toda do Brasil, então a gente não tem esse suporte familiar aqui. Uhum. Mas eu digo que Deus levantou pessoas assim mesmo que fizeram a diferença na nossa vida, que cobriu a gente em oração, que estiveram com a gente nesse momento difícil mesmo. Então, após o diagnóstico, o médico já marcou a cirurgia, né? Fiz a cirurgia. No decorrer das cirurgias, eles viram a necessidade também de que a cirurgia fosse feita no estômago, porque esse tumor ele estava muito grande e ele estava comprimindo meu estômago. Uhum. Então ele estava bem encostado no estômago ali, e daí por uma precaução, até mesmo futuramente não ter um problema, o médico decidiu tirar a parte do estômago também. E quando veio a parte da recuperação, uma semana depois que a gente já estava contando já com a alta, né? Eu comecei a ter alguns problemas decorrentes à primeira cirurgia. Foi tirada a sonda nasogástrica e eu comecei a nausear demais, comecei a passar mal, tive que passar por novos exames. Na tomografia foi identificado que o canal que eles tinham ligado, o estômago e o intestino, ele tinha obstruído. Daí veio novamente a notícia de uma segunda cirurgia em menos de uma semana. Meu Deus. E mais uma vez a gente foi tomado pelo medo, né? Uhum. Mas a gente também, nesse período, a gente se apegou muito a Deus, na verdade. Se apegamos muito a Ele, a gente passou a orar, a buscar, porque é até engraçado que uns dias antes, eu acho que Deus já tinha meio que sinalizado o que ia acontecer, né? Através de um sonho, e estava numa igreja, e a irmã, no momento de oração, orava por mim,
uma das mãos na barriga, a outra na parte de trás, e ela puxava algo para fora. Eu no sonho eu não conseguia ouvir a oração dela, tipo, o entendimento do que ela estava orando. Eu só conseguia chorar. E eu acordei no dia seguinte e ainda falei pro meu esposo, eu tive esse sonho. Deus às vezes está me tratando no meu ovário, no meu útero, uma coisa para mim poder gerar, porque a gente queria ter filho. Sim. E no hospital, um dia antes de anteceder a cirurgia, Deus me trouxe à memória esse sonho, porque às vezes eu tenho sonho, mas eu não passo ali e esqueço. Sim. E naquele dia Deus trouxe à minha memória aquele sonho como se Ele dissesse para mim, filha, eu já te curei, não se preocupa. Esse é um processo que você precisa passar, mas a cura eu já liberei sobre a sua vida. E aquilo foi me trazendo esperança. E embora precisei passar por essa segunda cirurgia, que também não foi fácil, até mesmo que meu esposo fala que o médico, no momento que ele veio trazer a notícia da segunda cirurgia, ele falou que se por acaso eu viesse a sangrar na mesa, no centro cirúrgico, não teria o que fazer. Então, você vai para uma segunda cirurgia com mais medo ainda, mas eu lembro que deitada ali eu falava, Deus, segura minhas mãos, entra comigo nessa cirurgia, não me deixa sozinha, Pai. Que o médico seja apenas instrumento nas tuas mãos, sabe? Capacita ele. Eu tô nas tuas mãos. Tô nas tuas mãos. E a segunda cirurgia, como a primeira, foi um sucesso, correu tudo bem. Daí veio o período de recuperação no hospital, né? Que o médico, por conta dos problemas, né? Que eu tive com a primeira cirurgia, eles foram avançando lentamente no meu processo, né? Ao invés de tirarem a sonda já nos dias seguintes, eles deixaram mais tempo. Enquanto estivesse drenando aquele líquido no meu estômago, ele não tiraria a sonda nasogástrica. E eu fiquei nesse período total de 21 dias no hospital, sem alimentação líquida, sem água, e dependendo do meu esposo para me dar banho. Graças a Deus ainda eu agradeço muito a Deus pela vida dele, porque ele já tinha trabalhado nesse ramo, né, da saúde no Brasil, já tinha trabalhado no Hospital do Câncer. Ficava preocupado porque ele já sabia tudo aquilo que eu ia passar, ele já conhecia cada processo, né? Ele só procurava não ficar passando muita informação para mim, mas ele sabia tudo que estava acontecendo. Eu acredito que o peso ainda foi maior em cima dele, porque no hospital você fica muito sedada, você está recebendo medicamento a todo momento. À noite você quase não dorme, porque é enfermeiro, médico saindo do hospital toda hora, mas ele estava todo o tempo, digamos assim, acordado, lúcido ali, sabendo tudo que estava acontecendo. E eu lembro que um dia, como ele perdeu a avó dele com câncer, né? Você na sua família também já teve casos de relatos? Tanto é que os médicos, na verdade, eles estavam bastante preocupados porque esse câncer no colo do intestino, ele costuma desenvolver em pessoas com uma idade de acima de 50 anos. Exato. É raro. Eles acham raro acontecer isso na minha idade, com 38 anos, muito nova. Então a primeira pergunta do médico foi, tem alguém na sua família que já teve câncer? Na minha família não, desconheço, não tem nenhum caso. E eles ficaram sem entender também, né? O porquê de estar passando por tudo aquilo. No meu caso foi um carcinoma que ele estava em estágio avançado, já estava no estágio 3. E foi como assim, você começou a sentir dor, foi do nada assim? Como? Porque claro que não é do nada, mas assim, você era saudável, comia, né, bem ou não, você, sabe, assim, eles fizeram certamente essa busca, né, da sua... Sim, eles até questionaram, ele falou assim, mas você não estava perdendo peso, você não estava se sentindo mal, com fraqueza? Não, eu treinava, ia para academia normalmente, comia bem, sempre comi bem, estava até um pouquinho acima do peso, né, então não tinha alguma coisa que viesse a acontecer. Eu sabia que eu estava com baixa no meu ferro, eu sabia disso, que eu já tinha feito um exame antes, mas no período que eu fiz foi passado para mim tomar o ferro, né? E eu fui tentando repor daquela forma. Então não tinha nada assim que
preocupava a ponto de achar, desconfiar. Não, imagina, né? De algo tão sério. Tão sério. E na família do seu esposo já teve casos? Já teve. Meu esposo perdeu a avó dele com câncer no intestino também. Então, quando aconteceu tudo isso, eu acho que eu sentia mais dor, é claro, por tudo que eu estava passando, mas por saber que ele já tinha perdido alguém tão próximo e eu não queria ser mais uma pessoa que ele viesse perder. Então eu pedi muito a Deus, falei, Deus, não me deixe morrer por câncer, porque a gente, embora a gente tenha fé, a gente confie muito em Deus, mas nesse momento a gente entra numa batalha contra a carne e o espírito. A gente sente medo, a gente é humano, sabe? Ao mesmo tempo que você confia, Deus vai me curar, Deus pode todas as coisas. Eu sempre confiei muito que Deus fosse me curar, mas ao mesmo tempo tinha dias que eu sentia medo, eu sentia insegurança. Eu ficava imaginando como que seria nos próximos dias, porque embora a cirurgia tivesse sido realizada, tivesse sido bem sucedida, o médico conseguiu tirar todo o tumor. Eu lembro que antes de fazer a cirurgia, o médico até cogitou a possibilidade de eu usar aquela bolsinha. E eu clamei tanto a Deus, com tanta fé, que eu falei, Deus, eu não quero ter que usar, porque eu não quero passar por uma segunda cirurgia para fazer a reversão. Então coloca as tuas mãos, sabe? Não permita que eu precise usar. E graças a Deus o médico conseguiu fazer a ligação do intestino ali. Eu lembro que eu saí do centro cirúrgico, a hora que eu acordei, a primeira coisa foi passar a mão do lado, assim, para saber se eu tava com a bolsa. E ali eu vi que Deus já tinha operado, um milagre naquele momento. Porque era uma cirurgia, como o tumor era muito grande, era uma cirurgia grande. Então foi que o médico explicou pra gente. Pode ser que na hora que eu for fazer a ligação do intestino, um lado esteja maior que o outro, não tem como eu fazer, não vai ter como eu fazer a ligação. Mas Deus foi muito bondoso, muito generoso comigo e me deu esse livramento. E você tinha quantos anos de casado? 6 anos de casado. Um super companheiro nesse momento, né? Eu falo que, primeiramente, né, sem Deus eu não conseguiria ter passado, suportado tudo, e sem Ele também não. Porque eu falo que Ele se internou no hospital comigo. Ele saía dali quando era realmente necessário, ele saía, ele precisava sair, mas logo ele estava de volta. Ali ele fazia a alimentação dele, ele dormia numa poltrona do lado da minha cama. Ele que me dava banho, ele que me trocava. Ele orava por mim todas as noites, antes de sair do hospital, quando ele precisava ir para o trabalho. Ele me ungia de manhã antes de ir. Então, sem ele eu não teria conseguido. Não teria conseguido mesmo. Eu falo que Deus, Ele coloca as pessoas também na nossa vida. Seu esposo, né, com certeza ele venceu junto com você. E você, antes da gente começar a gravar, você falando das pessoas também, né, dos médicos, da enfermeira, de quem ia lá trocar o leito, né, que sem nem imaginar te direcionava palavras assim para fortalecer a sua fé. Eu digo que Deus cuidou de cada detalhe, desde a equipe médica, que foram muito humanos, assim, eles não me viram como mais um paciente, sabe? Eles me trataram com cuidado, com carinho mesmo, com respeito. E o médico, na hora que ele veio dar a notícia, claro que ele, tipo assim, não ficou dando voltas para falar, ele já falou diretamente que realmente se tratava de um câncer maligno. Mas ele olhou para mim naquele momento, assim, com os olhos cheios de lágrimas, sem me conhecer, sem ter nenhum tipo de relacionamento comigo. Ele me falou, eu não costumo dizer isso para todas as pessoas, mas você vai ficar bem. E aquilo para mim, era um sinal de Deus, era Deus me trazendo resposta, era Deus me trazendo esperança, era Deus me fortalecendo. Outro dia também, um dia com bastante angústia e ansiedade, porque já fazia muitos dias que eu estava no hospital e eu queria ir embora para casa. Eu ficava louca para ir para minha casa, não dormia direito. Toda hora alguém vinha me dar uma medicação. Quando era medicação era para tirar sangue. Eu já não tinha veia mais para o pessoal pulsionar, eles tiveram que colocar a veia central, fazer o acesso central, na veia central. E a alimentação estava recebendo por sonda também. O cheiro dela é muito forte. E eu comecei a
ter uma crise de ansiedade dentro do quarto. A enfermeira entrou e falou, você tá bem? Você tá com dor? Eu falei, não tenho dor nenhuma, mas eu tô com muita ansiedade. Ela falou assim, é normal os pacientes ficarem assim, você quer que eu veja uma medicação? É normal os pacientes receberem? Eu falei, não, medicação, não quero medicação, nada além do que eu preciso. Vou me pegar aqui com Deus, vou adorar Ele aqui, vou colocar um louvor e vai passar. E logo entrou a moça que organizava o quarto ali e ela falou, por que você tá aqui? Não era brasileira. E eu fiz uma cirurgia, mas que tipo de cirurgia? Eu falei, eu retirei, fiz uma cirurgia para retirar um tumor. Era câncer? Era. Você teve câncer, você não tem mais. Jesus já te curou e apontou a mão para cima, me colocou, pegou meu celular, pediu meu celular para mim, me presta seu celular. Dei o celular para ela. Colocou um louvor para mim, ouvi naquele momento, que me trouxe novamente esperança, sabe? Que me trouxe, que me tirou aquela angústia que eu tava. Então Deus realmente cuidou de cada detalhe. Uma amiga nossa que foi mais que uma amiga, foi uma irmã que ia visitar a gente no hospital. Lembro até de um caso que ela entrou sem autorização, porque já tinha uma pessoa no quarto, eu não podia ter mais que uma. O segurança foi dentro do quarto para retirar ela, né? E pessoas que Deus levantou para cobrir a gente em oração. Porque isso faz toda a diferença. Faz. Total. É isso que fortalece a gente mesmo, sabe? Que gera esperança, que acalma, que traz aquela paz que excede todo entendimento. Você fala, tô passando por isso, mas essa paz que eu tô sentindo, é Deus que dá. Por isso que eu sempre falo, Supers, a gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas que estão do nosso lado, independente, né, em que fase, em que momento, mas fazer a diferença, porque essas pessoas que estiveram ao seu redor, essa sua amiga, né, fez diferença na sua vida. E ainda mais aqui nos Estados Unidos, onde você veio sem família, só o seu esposo, você e seu esposo, família, e toda no Brasil. E antes da gente começar aqui também, eu perguntei se sua família, você teve amparo, se veio, etc. Mas até para contar, você não pôde contar, né? Não, a minha mãe, um dia antes da minha cirurgia, na terça-feira, ela tinha passado por uma cirurgia ela já estava com essa cirurgia agendada para retirar o ovário, o útero, porque ela estava com mioma. E como ela já tem 60 anos, o médico falou, você não vai engravidar mais, vamos fazer a cirurgia, que isso daí futuramente para não dar nenhum problema maior, né, na sua saúde, vamos fazer essa cirurgia. Então ela estava internada também e eu sabia que ela precisava estar bem emocionalmente para se recuperar, então eu não podia passar essa notícia para ela, até mesmo que eu ia levar um peso tão grande para a pessoa que está lá do outro lado do mundo que não poderia fazer nada naquele momento para me ajudar, a não ser orar por mim. Mas eu não queria deixá-la preocupada, então a gente não pôde compartilhar com ela isso. O meu sogro também estava internado, tinha sofrido um AVC uma semana antes, então ele também estava no hospital, a minha sogra estava no hospital com ele. A família da parte do meu esposo, eles ficaram sabendo, né? Minha cunhada, meu cunhado, minha sogra deram apoio, deram suporte pra gente. Mas da parte da minha mãe, nem pro meu irmão eu não tive coragem de contar, porque eu tinha medo que ele contasse pra minha mãe. Você foi muito sábia nesse momento, né? Poupar a sua mãe da sua dor para poder diminuir a dela também, porque a primeira pessoa que a gente pensa quando a gente tem uma mãe viva, né, é de compartilhar com a mãe. Exatamente. Né? Então a gente tá ali. Imagina você passar por tudo isso, receber esse choque, porque, né, foi muito assim, do nada. Foi muito do nada. Né? Você estava lá e sentiu uma dor e ir para o hospital. Você já tinha ido para o hospital aqui nos Estados Unidos? Eu já tinha estado na emergência num outro episódio que eu tive de uma reação alérgica. Porque a gente sabe que aqui a questão da saúde, além de ser muito cara, a gente tem uma sensação de uma certa frieza, vamos dizer assim. Então, dá um receio, né? Quando a gente fala assim, eu tenho que ir para o hospital, porque eu passei pelo processo de cesárea, que é dura aqui com meu filho. Mas, graças a Deus, diante de todos os relatos que eu já ouvi falar, das pessoas que vão, que etc., Deus também, assim, cuidou de mim. Eu falo que
nos detalhes também, sabe? Porque das pessoas e de outros depoimentos de mães que falam, não, pra mim foi muito isso, pra mim foi tão assim, sabe? Não sei se é porque eu fui preparada, não sei se, assim, a leveza também espiritual, de mente, de você orar e falar, Senhor, entra comigo, né? Deixa eu passar por essa cirurgia. E por estar longe dos pais, meu esposo também esteve do meu lado. Então, eu acho que essa etapa de você ter que entrar no hospital, né, que é outra cultura, de outra forma o tratamento. Eliane, por que eu tô falando isso em relação assim a você ser bem recebida no hospital aqui dos Estados Unidos? Porque as pessoas, elas têm uma sensação de que é diferente, né? Então, para você foi assim também? Você teve esse tratamento que eu tive, assim, essa experiência, sabe? De ter ali pessoas que parece que Deus preparou, né? Eu tive essa sensação desde das pessoas que entravam no quarto para fazer a limpeza, para quem trazia às vezes a bandeja com café da manhã, quando estava liberada para fazer a dieta líquida. Para você ter noção, a assistente do meu médico, que é o cirurgião do intestino, ela me passou o telefone particular dela. Qualquer coisa que eu precisasse, ela falou, eu não costumo fazer isso com todo mundo, mas eu vou te passar meu telefone. Qualquer coisa que você precisar, você pode me mandar uma mensagem. Isso realmente marca, né? Exatamente. Isso é você usar o seu lado humano e ser perceptível, sensível, né, ao outro ser humano, se colocar no lugar do outro. Exatamente. E como foi, assim, o momento que você falou assim, Deus me curou, Deus me libertou, como foi o seu processo de saída do hospital, o momento que eles te deram alta, como que foi esse momento? Para mim foi assim um momento de muita alegria, né? Porque eu já estava esperando aquilo ali há dias, como eu disse anteriormente, eu fiquei 21 dias internado. E o médico, acho que eu recebi a alta na sexta-feira. Quando foi na quarta-feira, ele passou no quarto e falou, vejo que você está bem, eu vou tirar a sonda nasogástrica. À noite a gente vai tentar já com a dieta líquida e depois vamos avançando um pouquinho mais. Se você conseguir segurar a alimentação, não passar mal, a gente vai ver nos próximos dias. Não vou dizer que amanhã ou depois, mas para não gerar uma ansiedade maior em você. E quando foi na sexta-feira, embora tenha passado mal nos dias seguintes, ele de manhã veio e falou, se você almoçar hoje, estiver bem, à tarde a gente libera você. E quando foi na sexta-feira, no período da tarde, depois do almoço, ele me deu alta e eu pude ir para casa. Saí de lá radiante, agradecendo muito a Deus, porque você está no hospital, você fica com medo de contrair alguma bactéria, de seu quadro se agravar, vem muita coisa na sua cabeça, né? E eu fui para casa muito feliz naquele dia e eu falava pro meu esposo, domingo eu quero estar lá na igreja, quero ir lá agradecer a Deus, eu quero estar lá. Ele, calma amor, você tá fraca, você tá frágil, porque eu saí de lá com 10 quilos a menos do que eu entrei, né? Todo esse processo, sem poder receber alimentação, eu emagreci demais. E fomos para casa. Na sexta-feira, quando foi no sábado, a gente teve um susto, né? Porque eu acabei, por conta da minha fraqueza, acabei desmaiando. E daí cogitamos a possibilidade de voltar para o hospital, mas graças a Deus não foi necessário. Graças a Deus. Ele me liberou para mim voltar a me alimentar, não tinha restrição alimentar mais, porque imagina, você ficar 30 dias, né? Porque foram 21 dias no hospital, mais uma semana em casa, que eu não podia. Eu estava totalmente restrita a comer qualquer alimento sólido, era só líquido mesmo. E ele me falou, ele falou assim, Eliane, agora você tem que entender o seguinte, que além da cirurgia do seu intestino, que é algo que você já tem que mastigar bem e tal, não pode engolir as coisas, comer rápido igual você comia antes, que agora é como se tivesse feito uma redução no seu estômago. Você vai se alimentar mais vezes no dia, mas sempre em pequenas quantidades. Sempre comendo um pouquinho. Eu falei, Jesus amado, eu sempre gostei muito de comer, né? E pra honra e glória de Deus, hoje, assim, passado um período, eu como de tudo. Eu voltei a comer na quantidade normal que eu comia antes. Eu ainda não consegui ganhar peso, assim, né? Voltar ao peso normal. Mas eu me alimento de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Como na quantidade normal, como igual eu comia antes. Eliane, eu acredito que
esse milagre, né, que Deus concedeu para você novamente, hoje você enxerga a vida de uma outra forma. Como que você vê esse processo que você passou, que você viveu? Eu acredito que você se firmou mais na fé, né? Hoje, como você enxerga o seu futuro, a vida, assim, o que essa doença que você passou te trouxe? Na verdade, assim, eu sou muito grata a Deus pelo que Ele fez na minha vida, embora tem muitas pessoas que elas recebem um milagre instantâneo. Eu tive que passar pelo processo, porque eu tive que passar pelo processo da quimioterapia também. Foi algo que eu relutei muito, eu não queria passar, eu fiquei tentando adiar ao máximo para fazer a quimioterapia, porque eu tinha muito medo das reações que a quimioterapia podia trazer, porque eu sou uma pessoa que eu já tenho uma certa facilidade em ter reação alérgica a medicamento. Tanto é que no hospital era uma pulseirinha de cada cor aqui no meu braço, sinalizando alguma coisa. Nossa. E quando eu passei pelo oncologista, que ele me falou do tratamento da quimioterapia, das reações que podiam ter, algumas até irreversíveis. E aí foi mais uma fase que, antes de eu te responder essa pergunta, que eu queria compartilhar. Sim. Que eu precisei me apegar muito a Deus, porque como eu sabia que a medicação já ia me fazer mal, a minha cabeça já ficava com aquele medo de tomar a medicação. Eu vou tomar, vai me fazer mal. Então muitas vezes eu tinha muita resistência, eu chegava a passar mal antes de tomar a medicação, porque eu recebia a intravenosa, que era um ciclo de 21 dias que eu fazia, e em casa eu fazia o complemento da medicação via oral. Tomava de manhã o comprimido e tomava à noite. E o medo tomava conta justamente na hora de tomar os comprimidos. Porque ele é uma medicação que ela pode te dar a síndrome de mãos e pés, que é onde a sua mão começa a descamar, uma vermelhidão, a sua mão pode ficar até mesmo na carne viva. Nossa. E essa quimioterapia, ela traz muita sensibilidade ao frio. Então, até mesmo para pegar uma garrafinha, copo de vidro esquecia, podia tocar mesmo. A garrafinha em temperatura ambiente, ela trazia essa sensibilidade de dor e até mesmo choque. Maçaneta de porta, na hora de tomar um banho, era banho muito rápido, porque eu não tinha força física para ficar em pé, né? Então foi um processo difícil da quimioterapia, porque a quimioterapia, ela parece que daí ela realmente te deixa doente, ela te deixa muito debilitada. Então foi uma fase difícil também para mim, a quimioterapia, a aceitação dela e passar por ela. Entendi. Muitas vezes eu ia no Instituto do Câncer para receber a quimioterapia, e de lá eu já vinha passando mal, porque eu tinha dormência nos membros, nas pernas e nos braços. Mas eu nunca deixei, em todos os ciclos que eu fiz, todos os dias que eu precisei tomar, antes de eu tomar a medicação, eu orava antes do medicamento. Eu falava, Deus, que isso daqui não seja medicamento do homem, mas que seja o teu sangue correndo nas minhas veias, a tua cura passando pelo meu corpo, que esse medicamento que ele venha tratar somente o que precisa ser tratado, venha repreendendo toda a reação adversa desse medicamento. Eu tive a reação adversa, que era a fadiga, náusea, cansaço, mas todas as outras que foram colocadas para mim, que poderia acontecer, Deus me livrou de tudo. Exato. De tudo mesmo. Cuidado de Deus comigo, assim, foi maravilhoso. E nesse período de dor, a gente passa a ter mais experiência com Deus. Porque antes você ouve testemunhos de pessoas que Deus tocou, que Deus curou, que Deus transformou. Mas quando Deus faz na sua vida, é algo assim que você não consegue explicar. Você é tomado por um amor de Deus tão grande, tão grande. Você fala, como que Deus pode me amar tanto assim? Tanto assim. Muitas vezes a gente tem empatia, a gente imagina o que o outro está passando. Mas quando acontece com a gente sabe exatamente a dor que o outro está sentindo. E depois que eu passei por esse processo,
em março, quando eu retornei com a consulta com o oncologista, eu falei, ai Jesus, como que vai ser agora, né? Ele vai pedir, repetir os exames, eu vou ter que continuar com essa medicação. O meu estômago já não estava mais aceitando a medicação, porque era muito forte, estava começando a me dar refluxo, eu sentia muita náusea, estava começando a ter dor no estômago. Fui encaminhada para fazer a endoscopia, porque como começou esse refluxo, eles acharam que podia ser alguma coisa da cirurgia ainda. Mas graças a Deus era só na medicação. Eu falava, pai, eu não quero mais tomar, eu não quero mais tomar. E quando eu voltei lá, o médico falou assim, Eliane, seu tratamento encerrou. Você pode tirar o aporte que você tem aí para receber quimioterapia, você pode tirar. Agora que a gente vai fazer com você a avaliação. A cada 3 meses você vem aqui pra gente ver os exames novamente, pra gente estar monitorando você. Eu fui pra casa assim, ai Deus, eu não acredito, Senhor, glorificando o nome de Deus mesmo, sabe? E nesse processo, a cada momento que eu sentia ansiedade, que eu sentia medo, porque eu senti medo, sim. Você tem medo de morrer? Fazer 4 anos que eu não vejo minha mãe, eu tive medo de não vê-la mais. Eu tive medo de não poder construir a família que eu queria construir com meu esposo. Eu tive medo. Mas a cada momento que eu me sentia angustiada e que o medo tomava conta de mim, Deus vinha com o cuidado dele. Ele usava alguém para me dar uma palavra. Num dos piores dias da minha vida que eu acordei com esse medo da morte, Deus levantou um pastor lá no Brasil, lá da nossa cidade, que a gente congregava na igreja dele. Ele nunca me manda mensagem durante o dia. Ele sempre me manda de madrugada. Aquele dia era umas 8 horas, 8h30 da manhã. Eu chorando, orando e chorando. Recebi uma notificação, olhei, pastor Haroldo. Abri a mensagem, falei, eu vou ouvir o áudio. Ele orando pra mim, ele só falou assim pra mim, Deus manda te dizer que isso não é pra morte. Ele tá colocando um testemunho nos seus lábios. Então Deus começou a trazer, e eu pedia isso para Deus, Deus, traz a minha memória o que me dá esperança, porque sozinha eu não vou conseguir. E Ele teve esse cuidado comigo, em todo o tempo. Uma outra situação, um irmão lá da igreja também, daqui da Lagoinha, quando soube do meu caso, o Fabiano, ele falou, Eliane, eu passei, há 1 ano atrás, eu fui diagnosticado com o mesmo câncer, meu tratamento foi o mesmo que você. Ele foi me orientando como que ele foi conseguindo lidar com as reações da medicação, né? E ele levou o meu nome para o grupo de intercessão. E um dia ele me mandou uma mensagem, falou assim, irmã, como que você tá? Eu falei, eu tô bem, tal, só reação da medicação, tal. Ele precisa te entregar algo. Pedi para a irmã orar para você lá. E ela falou assim, mas como assim ela está com câncer? Eu vejo ela com um bebê nos braços. Então Deus foi me cercando de pessoas assim, que foi alimentando a minha fé, sabe? Porque você já tinha a fé em Deus. Mas você ter a fé e não buscar por ela e não almejar alcançar o milagre, aí você não alcança. Mas quando você tem a fé e você busca, igual você estava buscando e confiando, né? Então Deus te usou realmente como instrumento para hoje você estar aqui contando o seu testemunho, né? Você sendo uma super hoje, viu, gente? A gente está num super podcast com uma super... Todas nós somos, mas que testemunho lindo da Eliane, né, Eliane? Sim. E você quer acrescentar algo mais? Deixar uma mensagem para todas que estão nos vendo agora? Sim, eu quero deixar uma mensagem que muitas vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida. Não é nem se tratando, às vezes, de uma enfermidade física, mas são situações assim que muitas vezes nos deixa duvidar se a gente vai conseguir vencer aquela batalha. E a gente tem que crer e confiar em Deus, depositar tudo no altar dele mesmo, sabe? Confiar que a última resposta quem dá é ele. O médico pode dizer para você, não tem mais, não tem o que fazer no seu caso. Mas ele toca onde o médico não toca. Ele vê o que o médico não vê. Ele é o Deus que operava milagres no passado, mas continua operando milagres nos dias de hoje, sabe? E se a gente tiver fé e a gente buscar ele de todo o coração, muitas vezes ele não vai poupar a gente do processo, como ele não me poupou do processo. Mas ele esteve em todo momento me fortalecendo, todo momento cuidando de mim. E me deu a vitória, me curou. Então eu digo que
eu clamei por socorro e Deus me curou. Amém. Então é assim que a gente tem que... Não são todos os dias que a gente tá bem, mas... dia que você tiver que chorar, você chora. Dia que você tiver que ficar triste, você fica. Mas não deixar que isso tome conta de você. Porque a gente tem que trabalhar nossa mente também. Sim. E depositar mesmo diante de Deus, sabe? Confiar, entregar tudo nas mãos dele, porque ele sabe o que é melhor pra gente. É verdade. E ele se alegra em abençoar um filho dele. É verdade. Ele não escolhe, esse daqui merece ser abençoado, esse daqui não. Porque é pela graça, não é porque a gente merece. É a graça e é o favor de Deus nas nossas vidas. Verdade. Muito lindo, né, gente? Então, lembre sempre de exaltar o nome de Deus, né? Agradecer. E agradecer a vida, porque a vida é uma oportunidade única, né, Eliane? Exatamente. Às vezes a gente esquece de valorizar o que é tão importante, que é o acordar de manhã e respirar, né? Então, hoje, o testemunho da Eliane, eu tenho certeza, tenho plena convicção de que vai tocar vidas, que vai tocar você que está aí às vezes desanimado, às vezes até questionando alguma coisa, né, que está ocorrendo de passagem, porque nós não estamos livres. Mas se a gente entender que tudo tem um propósito de Deus, a gente com certeza vai vencer esse mundo, Exatamente. né, de uma forma mais leve, não é verdade? Exatamente. Então é isso, supers. Mais alguma coisa, Eliane? Não, acho que... Com certeza isso vai já agregar muito. Eu estou muito feliz pelo seu testemunho, de você ter aberto seu coração e vindo compartilhar com todas, né? Porque às vezes também assim, Deus faz obras nas nossas vidas e a gente quer ocultar. Então só o fato dela ter vindo aqui hoje, né, e contado o testemunho também, Deus já está se alegrando com todas que estão assistindo e com você também, né? Sim, como ele disse que estava colocando um testemunho nos meus lábios, eu vou testemunhar o que ele fez, é tudo para honra e glória dele mesmo. E que se esse meu testemunho puder edificar a vida de pelo menos uma pessoa, né? Levar fé e esperança. Com certeza, a gente já fica feliz. E por falar também no que você disse, né, da pessoa que Deus usou para falar que via algo no seu ventre, né? A última pessoa que veio aqui, gente, a Cecília, não sei se vocês já assistiram o testemunho da Cecília. Hoje a Cecília está gestante, à espera de um baby. Eu até brinquei com ela, falei, olha, você foi lá no podcast e ainda falei, olha, quem sabe, né, você bem em breve um baby aí para selar o seu casamento e agora você está grávida. Quem sabe daqui um dia a gente conta aqui também essa novidade para vocês da Eliane, né? Com certeza, vou vir contar sim. Então é isso, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.